Olá, sou Evandro Osho, sacerdote de tradição Orixá e Ifá, e estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de Introdução à Ciência Espiritual Orixá e Ifá. Vamos falar de Ebó. O que significa Ebó? O sacrifício dentro do culto dos orixás. O polêmico ritual ou os polêmicos rituais de dentro da nossa tradição orixá. Eu vou procurar ser bem prático para que você possa entender o significado ou compreender o significado do ritual de sacrifício. Como eu disse anteriormente, há vários sacrifícios que você faz em suas vidas para melhorar a sua genética, melhorar o seu momento, melhorar o seu destino, corrigir a direção do seu destino. Ebó, eu vou falar em específico aqueles rituais que envolvem condimentos, comidas, que envolvem animais, plantas, folhas, raízes, frutos, frutas. Podemos entender que todas essas condições alteram a nossa vibração. O nosso campo energético muitas vezes se desgasta e não conseguimos, ao nosso magnetismo, atrair aquilo que precisamos. Encontramos várias dificuldades, encontramos vários problemas em nossas vidas ao longo da nossa vida. Ebó entra como um remédio, como uma medicina para alterar aquilo que você já não aguenta mais, ou aquilo que você não consegue mudar somente com postura. Há situações que somente a postura, a sua ação, vai resolver. Há situações que somente Ebó vai lhe livrar do perigo. Então ele serve, esse ritual de sacrifício, como uma ferramenta de prevenção. Quando Ifá, através de Ifá, nos mostra um caminho difícil à frente, um caminho de doença, um caminho de perdas, Ifá diz que precisamos sacrificar para que possamos passar pela dificuldade com mais força, com mais determinação, ou até mesmo evitar o que não estava previsto. E se isso foi imposto na sua vida por algum tipo de magia, algum tipo de inveja, algum tipo de feitiço, que possamos alterar aquilo que está vindo para você, ou aquilo que já está instalado. Podemos modificar, através da ciência espiritual, a sua vibração. Se você está atraindo dinheiro, muito bom, continue. Ifá às vezes diz que você precisa de uma melhor postura para continuar atingindo o seu objetivo. Às vezes um sacrifício entra para você garantir que isso continue acontecendo. Mas muitas vezes as pessoas procuram Ifá para saber o que há de errado com o que ela está sendo privada da terra. Por exemplo, quando uma pessoa está sendo privada da sua saúde, o que há de errado com a sua saúde? Você trouxe algo hereditário? O seu corpo está falando? A doença é o corpo falando. O que está de errado? Que orixá que está desequilibrado dentro de você, trazendo esse tipo de problema? Podemos entender que o Ebó não nos livra do perigo que precisamos passar. Às vezes há perigos e conflitos que precisamos passar, mas o Ebó nos dá a capacidade de resistir. Nos deixa imune a muitos problemas. É como se esconder embaixo da terra de um furacão. Ele vai passar, sabemos, mas temos como nos proteger. Eu vou dar um pequeno exemplo de como o Ebó entra. Através de um sacrifício animal. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho muitas perseguições. As pessoas cismam comigo. E eu tenho isso desde então. Sempre fui uma pessoa perseguida. Mas isso Ifá já diz
que não é algo do meu emocional, mas sim algo que eu trouxe ao meu DNA ancestral. Esse exemplo exemplifica que eu posso deixar de ser tão perseguido, das pessoas deixarem de me consumir. Eu uso um caramujo, ibi. O caramujo é o único animal que não tem predador na natureza. Ele atinge o objetivo dele sem ninguém perceber. Se você colocar um caramujo num canto e for fazer outra coisa, ele já não vai mais estar lá. Às vezes, em situações difíceis, você precisa ser um caramujo. Quando você está sendo perseguido no trabalho só pelo seu talento, o caramujo faz com que você passe sem ser percebido e atinja o seu objetivo. Quando você extrai o DNA do caramujo e junta ao seu DNA, você altera aquilo que o seu DNA ancestral está atraindo. Você para de ser perseguido, porque você não tem mais predador atrás de você. Você se torna um caramujo. Encontramos Deus, encontramos Olodumare em todo o universo, na natureza e em nossa natureza. Quando eu quero buscar ter força e encontrar meios para sustentar minha família através do meu trabalho, quando eu quero uma posição melhor dentro do meu trabalho, eu posso usar um galo. Quando eu quero defender a minha família de uma perca de emprego, uma perda de cargo, eu uso um galo. O DNA do galo misturado com o meu, e em certos pontos que precisam ser alterados, você consegue extrair o poder original de Olodumare para criar meios de conquistar o seu objetivo. Quando você extrai e verte o sangue de um galo, você está fazendo ciência, que através de encantos, através do som, através de palavras específicas, você altera aquela vibração para você e consegue atingir na velocidade da luz o seu objetivo. Você consegue simplesmente chegar até o Criador em instantes, através do sangue. Aliás, é o sangue que guarda todos os registros da vida e da criação. É por isso que o sangue é tão importante dentro do nosso culto. A ciência hoje usa ratos e outros animais para melhorar, criar antídotos para certas doenças. Isso já vem dos nossos antepassados, mas de uma forma holística, aonde conseguimos alterar a nossa vibração. O nosso campo energético é alterado e deixamos de ser sacrificados. Aí você se pergunta, e se eu tenho que passar por aquele problema? Você vai passar. Mas você vai passar com força, protegido, para que supere a tempestade. É melhor do que passar e não restar mais nada de você. Uma galinha da Angola é uma galinha selvagem, que é usada muito em rituais. Se você tentar prender uma Angola, ela vai tentar fugir, porque essa é a natureza dela. Ela encontra um jeito de fugir, ir embora. Ela é selvagem. O DNA dela faz com que pessoas com depressão saiam do seu estado de sofrimento e encontrem um meio de melhorar o seu entendimento de vida, de buscar ajuda. Então, a ciência espiritual do Orixá nos ensina a melhorar, a extrair da natureza o poder de Olodumare, para que possamos resistir melhor aos problemas, alterar aquilo que não devemos passar, nos protegermos e conquistar aquilo que às vezes se torna tão difícil para nós. Temos o fenômeno Abiku, que muitas vezes é uma anomalia espiritual, que ou trazemos hereditariamente, ou simplesmente nos tornamos
muito mais atingido pelo esse poder de fenômeno de morte aqui na Terra. Ou seja, você precisa deixar de ser consumido. Tudo que você faz, você tem morte prematura nos seus projetos. Você começa um namoro, ele não termina. Você começa um trabalho, ele não termina. Você tenta estudar, entra no curso e desiste, se torna frustrado. Isso é um fenômeno, anomalia espiritual, que pode ser apaziguada, alterada, para que você aprenda a viver melhor, a conviver com isso. Então você deixa de ser consumido pela morte, pelo fenômeno de morte instalado na sua vida. Então Ebó é muito mais do que uma oferenda. Aliás, Orixá não é santo, Orixá não come, não bebe, nem toma sangue e nem fuma. Quem precisa desses condimentos é você. É você que precisa dessa ciência em seu DNA, em certos pontos do seu corpo, para alterar aquilo que você está passando e lhe ajudar a passar por certas dificuldades. Todas as oferendas, elas têm a função de mostrar ao cosmo o que você precisa nesse momento. Quando você mostra um ecó, um bolinho de farinha de milho branco, que chamamos de acaçá, quando você passa no corpo e coloca na terra, e você coloca um pouco de dendê, você está apaziguando as forças antagônicas da terra, para que deixem de te consumir. Claro que isso é apenas um exemplo, porque vai mais além do que estamos falando aqui. Para isso, o curso de intermediário da introdução da ciência espiritual Orixá Ifá vai lhe explicar melhor, lhe aprofundar melhor para um entendimento do sacrifício. Que possamos entender o poder dos rituais em nossas vidas. Eu sou vegetariano porque a minha escolha foi essa. Porque eu escolhi ser de Obatalá antes mesmo de vir para a Terra. E reconheci aqui através de Ifá, da sabedoria divina. Eu escolhi não comer carne. Mas há pessoas que muitas vezes eu atendo, elas comem carne que não são rezadas, carne que não tiveram o mínimo de cuidado para serem tratadas e renegam o sacrifício. Todos os animais que usamos, e não podem ser muitos, porque existe uma balança cósmica e não podemos alterar isso. Tudo que é demais é carnificina e assassinato. Tudo que é de menos, você é consumido e comido e engolido pela terra ou pelo seu problema. É preciso haver um equilíbrio. E é Exu que nos traz esse equilíbrio. Precisamos, de certa forma, parar com os preconceitos. Há muitas pessoas que comem carne e têm preconceito com a nossa tradição do uso de animais. Os abates que vemos por aí maltratam todos os animais, fora os hormônios que esses animais tomam e que lhe causam tumores e doenças, alterando o seu DNA. Quando você ingere uma carne estressada, que foi de um animal morto por uma máquina, vários hormônios de estresse entram em você e lhe causando doenças graves. Ao longo do tempo, seu DNA é alterado. Aí você pergunta, e os animais que vocês usam? Sim, os animais que usamos são escolhidos, são de raça, galo de raça. Escolhemos e tratamos de forma específica. Não causamos dor prolongada. Alteramos em forma quântica, através de cantos, para que a dor daquele animal naquele momento seja aliviada. Se somos um sistema holístico, conseguimos isso, alterar a dor.
Então pare para pensar. Os sacrifícios fazem parte da vida. Todos os dias temos que sacrificar o nosso estômago. Depende do que você vai sacrificar. Então, a palavra ebó significa sacrifício. Respeite. Aboru aboye.